Olá, meu nome é Getúlio Iron e nós vamos fazer uma série de vídeos, em torno aí talvez 4 vídeos, falando sobre o amor de Deus. Se nós considerarmos que a Bíblia diz Deus é amor, obviamente que a gente entende que o amor não é algo assim tão simples conceitualmente para se definir, porque se eu disser que é simples, eu estou dizendo que é também simples definir conceitualmente Deus. E isso, inclusive, é uma das razões das inúmeras confusões, debates, discussões que existem entre os religiosos, entre principalmente os teólogos. Porque a própria ideia de teologia, né, de entender Deus, teo, através de uma lógica, através da razão, da logia, é uma ideia absurda, num certo sentido. Ainda que, obviamente, a razão seja um instrumento legítimo, necessário e importante, porque ela começa a te trazer certos questionamentos. Dos mais comuns a gente tem: como é que eu posso existir? Quem criou o mundo? Por que eu estou aqui? Por que a vida existe? São questionamentos que a razão traz. Mas a questão da confusão se trata ou advém do fato de que a razão não é capaz de alcançar a realidade última das coisas. A razão é um primeiro degrau para esses vislumbres, para esses questionamentos, para essa busca. Mas ela, embora possa te dar esse primeiro impulso, ela não é suficiente para trazer para você as respostas que você quer. Por isso que os místicos, os grandes yogis, os grandes meditadores, os chamados iluminados, todos eles falam que você precisa da experiência direta. Você precisa olhar e sentir. É algo experiencial. É algo que não dá para se descrever com palavras, com conceitos. Não há linguagem suficiente para dizer o que é Deus e, portanto, o que é este amor. Imagine que alguém te falasse de uma fruta que você ainda não experimentou, e com certeza há ainda centenas de frutas que você não tem experimentado, porque há algumas frutas que só existem em algumas regiões, em outros países. E mesmo no Brasil, no nosso caso, de vez em quando a gente vê uma fruta que está lá no interior de uma cidade, de vez lá da floresta, do Nordeste, que os índios comem, e que a gente fala assim: caramba, que fruta interessante. E alguém tem lá um pesquisador: essa fruta é riquíssima em vitamina X ou Y, ela é ótima para isso, e estamos pesquisando. E você fala: eu não conheço essa fruta, eu não experimentei. Mas imagine que alguém tentasse descrever para você essa fruta. E aí começa a falar: não, ela tem um gosto semelhante ao açaí, mas lá no final ela te lembra um pouco o kiwi, e ela tem algo assim um pouco adocicado, como um morango. Enfim, a pessoa tenta descrever para você, talvez você possa construir ideias a partir do seu conhecimento, mas é diferente de você realmente experimentar. Quando você experimenta, você diz assim: eu tinha uma ideia, porque fulano descreveu para mim, mas era só uma ideia. Quando eu experimentei, agora eu compreendo, agora eu sei realmente o que é. Isso é a experiência direta. E nós sabemos que nada se compara à experiência direta. Então veja só, falar sobre o amor realmente implica em tantas observações importantes e que podem trazer cura para você. Curas extremamente profundas
Porque se você começar a compreender o amor de Deus, você vai começar a compreender por que você deve erguer sua cabeça, por que você deve se perdoar, por que você deve perdoar outras pessoas, por que você deve ter autoestima. Pessoas deprimidas sofrem de autoestima. Pessoas inseguras sofrem de autoestima. Pessoas sofrem de falta de autoestima. Pessoas que estão doentes tendem a sentir falta de autoestima. E se você começar a vislumbrar o que é este amor, e o que nós podemos passar é simplesmente um vislumbre, porque é a experiência direta que vai te dar a dimensão disso. Mas esses pequenos vislumbres que nós pretendemos passar é uma maneira de te incentivar a buscar essa experiência direta, que eu sempre digo, ela advém através da graça, da meditação, da prece, da devoção, da entrega, de um estado de confiança, de fé, e que provavelmente em algum momento da vida você já sentiu isso, onde você se sentiu pleno, se sentiu feliz, e você não sabia nem explicar de onde vinha tanta alegria, tanta felicidade, tanta plenitude. É quando a tua essência está brilhando, ainda que por alguns instantes. Então vamos pensar aqui num texto, nesse primeiro vídeo sobre esse tema. Lá em João, livro de João, capítulo 8, ele diz assim, eu vou ler só um trecho, eu vou me ater à questão do amor, né? Ele fala assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo retornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Primeira observação, Jesus provavelmente passou a noite no Monte das Oliveiras. Ele passou a noite lá. Por que a gente deduz isso? Porque diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Então, de manhã ele retornou para o templo. Então, provavelmente ele passou a noite no Monte das Oliveiras. Primeira coisa, procure estar preparado para o seu dia a dia. Jesus certamente sabia se amanhã vou ter mais alguns desafios. Deixa eu subir. A gente pode pensar, no caso dele subiu literalmente, porque subiu o monte, mas logicamente que subiu na sua vibração, se é que é possível subir mais, mas subiu na sua introspecção, né? Como certamente passou ali a noite naquele monte, comungando com o Pai Divino ou com a Mãe Divina, se preparando na sua introspecção para o dia seguinte. Prepare-se sempre. E a noite é um dos melhores momentos para você se preparar. Por isso que sempre se diz, não subestime o poder do seu subconsciente. Quando você assiste um monte de notícias ruins antes de dormir, isso vai afetar o teu sono e vai, ao invés de te preparar para o dia seguinte, te preparar de uma forma positiva, vai te preparar de uma forma negativa. Você vai acordar com muito menos energia do que poderia, com muito menos otimismo do que poderia. Você vai acordar muitas vezes com medo do dia, porque você vai dormir com uma série de notícias ruins na sua mente. Lembrando, milhões de pessoas se deslocam para os seus trabalhos, para as suas tarefas, escolas e encontros e etc. Diariamente, vão e voltam em segurança.
Mas a televisão, por exemplo, vai destacar quem? Vai destacar aquele que morreu num acidente ou que morreu num assalto. E naquele resumo de 30 minutos do jornal à noite, que você assiste antes de dormir, você tem um resumo, um suprassumo de tudo o que é ruim, e você vai dormir com aquilo dentro da sua mente. Então, procure se preparar à noite, eleve-se, faça como Jesus fez. Ele se elevou, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, de manhã retornou, e ao retornar, sentado, ensinava as pessoas, estava ali ensinando. E aí diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Então, olha só, há uma ênfase aqui, eles estão dizendo assim: nós pegamos no flagrante, no próprio ato adulterando. É uma forma de dizer assim: olha, não venha tentar defender, não venha tentar dizer que talvez tenha havido um mal entendido, porque nós pegamos ela no próprio ato adulterando. É uma forma de tentar pressionar Jesus ao máximo, porque os escribas, fariseus, que simbolizam aqueles guardiões externos da moralidade, externos porque internamente muitas vezes estão podres, os guardiões das regras externas, mas que se esquecem da essência do próprio Espírito, que é o amor. E até hoje há milhares, infelizmente, que são assim, se preocupam com as aparências, com os rituais externos, mas internamente estão degradados, apodrecidos, vazios. Eles poderiam estar ali aproveitando mais uma vez aquela presença maravilhosa de Jesus para aprender com ele, como outros estavam fazendo naquele momento, mas ao invés disso eles estavam lá, ao invés de cuidar da própria vida, estavam procurando pegar pessoas que porventura estivessem desobedecendo às leis de Moisés. Ao invés de cuidarem de si, estavam apontando e procurando erro nas pessoas. Ao invés de estarem ali sentados com Jesus ouvindo, foram lá: olha aquela mulher ali, vamos levá-la para ver se a gente pega aquele tal do Jesus. Com certeza não o chamavam de mestre, porque não o consideravam assim. Se considerassem, estariam ali ouvindo. Entre eles provavelmente falaram: vamos lá levar para aquele tal de Jesus, aquele agitador, vamos levar essa mulher, porque a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar essa mulher. Vamos ver o que ele vai falar, porque se ele disser que não é para apedrejar, ele estará indo contra a lei de Moisés, e a gente consegue pegar ele. Aí a gente vai ter uma acusação séria para talvez apedrejar ele próprio. Então, quando eles chegam, eles apresentam e enfatizam: olha, foi pega no próprio ato adulterando. E continua: e na lei, olha a cobrança, o rigor, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, aí eu imagino o veneno escorrendo da boca deles. Tu, pois, o que dizes? E eles deviam estar ali naquela ansiedade, pensando assim: agora a gente pega ele. Agora, dessa aí já escapou de outras. Dessa vez acho que não vai escapar. Porque a gente sabe como ele não é de apedrejar ninguém, ele está sempre ajudando os outros. Mas a lei diz que é para apedrejar, e aí? O que ele vai dizer? Tu, porém, o que dizes? A lei diz que é para apedrejar, mas e tu? O que dizes?
E aí vem uma ação de Jesus que é extremamente curiosa, interessante e impactante até. Porque quando as pessoas são pressionadas, elas tendem a fisicamente, né, se mostrarem-se perdidas, olha para um lado, olha para o outro, não sabe, ficam sem foco, se incham, às vezes se tornam agressivas, né? Porque a agressão é uma forma também de dizer assim, estou perdido, e você parte às vezes para a agressão. Ou se encolhe, se retira. Jesus, nesse momento, se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Quando eu li isso, eu me lembrei da minha infância. Quantas vezes, quando chovia e a rua não tinha asfalto, a gente ia lá, as crianças ficavam escrevendo na areia, escreviam, faziam desenhos de sol, aquela coisa. Quem já fez isso sabe que é um momento assim, que por alguma razão você sente uma paz. Simplesmente o cheiro da terra molhada, simplesmente aquele espírito infantil, sem preocupação com o futuro. Você está ali presente, você está se divertindo. Você não está reclamando da lama, você não está reclamando porque choveu e tinha roupa no varal. A criança está preocupada quando você está aproveitando todos os movimentos da natureza, você está em profunda conexão com a natureza, e você está simplesmente sendo, e você simplesmente é, e você é feliz. Jesus se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia, e aquilo deixa-os irritados, e eles ficam falando, pressionando, e Jesus ali tranquilo. Então diz assim, e isto diziam tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem. Então Jesus estava ali abaixado e eles insistindo, eles continuavam falando. Eu imagino que Jesus, não sei, não faço a mínima ideia do que ele escrevia. Mas provavelmente ele estava assim, essa mulher precisa de ajuda. E vocês querem apedrejá-la. Provavelmente, mas como eu vou dizer isso para vocês? Então, diz assim, e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se, quer dizer, se ergueu, e disse-lhes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quem não tiver pecado, atira logo a primeira pedra. Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra contra ela. Lembrando que ali estavam, por exemplo, os fariseus, que eram dos mais rigorosos no que diz respeito às observâncias da lei de Moisés. Rigorosos nas observâncias externas. Sobre eles, Jesus fala, vocês fazem jejum e ficam abatidos. Gosto que as pessoas percebam que vocês estão fazendo jejum. Que é vaidade, orgulho. Ele fala assim, ao invés de lavarem o rosto e disfarçarem para que ninguém saiba, apenas o teu Pai que está no céu. Vocês, ao invés de entrarem no quartinho de vocês e orarem em silêncio, ali, só você e o seu Pai Celeste. Ao invés disso, vocês gostam de orar em voz alta nas praças públicas. Vocês, ao invés de orarem para melhorar a si mesmo, vocês nas suas orações acusam os outros. Vocês dizem, ó Senhor, me ouve, porque eu não sou como aquele outro. Eu observo as leis de Moisés. Então, até nas suas orações, vocês são acusadores. Ali estavam esses tipos de seres humanos, de espíritos ainda em evolução, espíritos, mas que naquele momento, vestindo a personalidade de fariseus,
estavam ali como acusadores. E Jesus lança esse desafio fantástico. Quem não tiver pecado de entre vós, atire a primeira pedra. E o resultado nós já sabemos. Interessante que ele fala isso e novamente se inclina. Se abaixa e volta a escrever sobre a terra. É a conexão. Ele é a própria paz, a própria tranquilidade, a própria autoconfiança. Ele é o amor de Deus. E quem está no amor de Deus sente uma paz que é imensurável. Uma paz que é tão profunda que ela é simplesmente inabalável e incapaz de falhar. Jesus sabia que naquele momento ele já tinha poupado a vida da mulher. Ele já sabia qual seria o resultado. E diz assim, ele se abaixa e no verso 10 diz, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quando Jesus lançou o desafio, lá no verso 9 diz assim, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, que você pode escapar de tudo menos da sua própria consciência, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então Jesus se ergue e fala, onde é que eles estão, os teus acusadores? Senhor, foram todos embora, só ficou eu e tu, meu Senhor. E olha só o que Jesus diz. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Será que Jesus falou, nem eu também te condeno, porque ele tinha também pecados? E ele pensou, como posso condená-la se eu mesmo tenho meus erros, minhas falhas? Jesus, naquele momento, era a própria perfeição. Então não havia nenhum pecado nele. O que ele está dizendo é, o único que poderia te condenar é aquele que é perfeito, porque esse tem autoridade para isso. Mas aquele que é perfeito não condena ninguém. As culpas que as pessoas carregam não são frutas da cobrança de Deus, daquele que é perfeito. São consequências das distorções, da imaginação humana, que desenhou um Deus conforme a sua imagem e semelhança. Esse Deus que se ira, que quer se vingar, que sente raiva, que sente paixão. Um Deus que oscila de humor. Esse é o Deus humanizado. E é por isso que quando eu encontro alguém que diz ateu, e eu tenho um amigo que se diz ateu, e um dia ele falou comigo assim, eu não acredito em Deus. Eu falei assim, eu ainda não encontrei um ateu que não acreditasse em Deus. E ele não entendeu o que eu falei. E eu disse assim, sabe por quê? Por que você não rejeita? Você não está rejeitando Deus. Você está rejeitando o Deus que te apresentaram.
esse Deus humano, esse Deus realmente não faz sentido. Mas se você conhecer essa consciência perfeita, completa, que está dentro de você, você vai perceber que, na verdade, você sempre acreditou em Deus. Então, eu quero dizer para você, não permita que te culpem, não permita que te encham de condenações na sua consciência interna. Lembre-se que o fardo de Deus é leve. Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve. O jugo pesado não é de Deus. E aqui no verso 15 ele diz, vós, porque se seguiu uma discussão depois que nós não vamos falar sobre ela, mas ele diz para aqueles homens, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ele não julga ninguém. Por quê? Porque para julgar só é possível segundo a carne. Mas se você olha além do véu, e o apóstolo Paulo explica, o véu é a carne. Se você olhar além do véu, você verá o Espírito, a pura essência do próprio Deus. Como você pode condenar a Deus? Como você pode condenar aquilo que é a imagem e semelhança de Deus? Então você não pode ser condenado na sua essência. As consequências dos seus atos são as consequências dos seus atos. Se eu bebo demais, eu tenho ressaca. Se eu traio meus amigos, meu marido e minha esposa, eu tenho má consciência, eu tenho quebra de confiança, e isso vai me trazer problemas. Mas são consequências dos meus atos. Não é um Deus condenatório, julgador, que está ali pesando as mãos sobre mim. É a consequência natural. É a semeadura, simplesmente, do que eu próprio plantei. É minha responsabilidade. Não é o diabo, não é Deus, mas é essa consciência perfeita dentro de mim, dizendo, você agiu mal, acerte o seu caminho, porque o que você quer de verdade é estar em comunhão com essa plena paz que está potencialmente dentro de você. Para finalizar, tem uma história de Anita Moorjani. Ela é uma mulher que estava com câncer terminal. Já há 4 anos vinha lutando contra o câncer. E esse câncer teve uma grande metástase, então estava espalhado pelo corpo todo. E ela disse, eu tinha tumores do tamanho de um limão no pescoço, por trás da nuca, nos seios, nos braços, por onde ficavam vazando ali, né? O pus, aquelas coisas todas. E ela falou assim, eu era a própria magreza em pessoa. E quando eu fui para o hospital, ela teve o que se chama de experiência de quase morte, que na verdade é uma morte, onde o médico diz assim, morreu, mas de alguma forma ela voltou. E ela conta que nessa experiência, ela viu o médico, por exemplo, dizer para o marido dela, olha, infelizmente ela não passa desta noite. A equipe toda lutando lá, ela entubada, o médico retirando água dos pulmões, etc e tal, mas quando ela estava ali naquele outro plano, ela só foi se dar conta disso depois, ela esteve com a mãe dela e a mãe dela falou assim, ainda não é a sua hora, você vai voltar. E ela teve um insight, uma compreensão naquele momento de que aqueles tumores eram resultados de uma vida inteira de medo. Ela foi treinada para ter medo.
para não se amar, para carregar uma série de culpas. E o que disseram para ela? Viva uma vida plena, viva uma vida cheia de amor, aproveite a oportunidade da vida, viva uma vida sem medo. E quando ela retornou à vida, ali no corpo, para a surpresa dos médicos, em 4 semanas todos os tumores secaram, sumiram. Em apenas 4 semanas. Ela foi melhorando dia após dia, dia após dia, dia após dia, ficando melhor. Em 4 semanas ela saiu do hospital e até hoje é uma palestrante. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no testemunho dela foi que ela disse assim: quando eu estava lá, eu senti um amor tão grande, mas tão imenso. E pela primeira vez na minha vida eu sentia que eu não precisava fingir ser isto ou aquilo para ser amada. Eu não precisava fazer esforço algum para ser amada. Eu era amada por ser simplesmente eu. Este é o amor de Deus. Esquece aquela história. Eu ouvi muito isso algumas vezes em alguns sistemas religiosos. Há um preço a ser pago. A cobrança sempre vem. Ora, as suas ações, obviamente, geram consequências. Você deve ser responsável com elas. Entretanto, nunca se esqueça que o amor de Deus é incondicional. Ele lhe ama exatamente agora, não importa como você se sinta, o que você pense sobre si mesmo, o que os outros digam sobre você, não importa que lá na infância tenham te maltratado, não importa que pessoas tenham dito para você que você não tem valor, que você jamais vai conseguir, que você é um ninguém, que você é um nada, que você é incapaz. Você é a imagem e semelhança de Deus, filho dele. E ninguém pode mudar isso. Ele lhe ama profundamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, nem a morte, nem a vida, não importa o que, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus. Então, com essa primeira mensagem sobre o amor, nós terminamos aqui. No próximo vídeo, vamos continuar sobre esse tema. Nós vamos relatar outros episódios que mostram que o amor deve ser a regra, e a regra é fruto do amor. Jamais a regra pode ser um impedimento para o amor. Quando a regra é um impedimento para o amor, a regra tem que ser mudada. Que o seu dia seja excelente. Seu dia, sua noite, sua vida. E que neste ano de 2021 você jamais se esqueça que Deus lhe ama incondicionalmente. Muito obrigado. Meu nome é Getúlio Iron.